né? E, consequentemente, está conosco em nosso estúdio já o presidente da Câmara Municipal de Buritis, vai falar com a gente nesse momento, presidente Moisés de Paula. Um abraço, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem, meu irmão? Seja bem-vindo. Bom dia, Josué, tudo bem? Graças a Deus, estamos aqui no corre. Então, presidente, primeiro dizer que sempre quando é a primeira entrevista, eu costumo perguntar primeiro para uma identificação. Vossa Excelência é natural de onde? Como veio parar em Rondônia? Como você foi parar em Buritis e como é que você foi migrar para a política? Só para que o povo entenda, que não é de Buritis, e possa entender. Bom, Josué, eu sou de uma tradição, filho de família mineira. Nasci no estado do Mato Grosso, especificamente na cidade de Figueirópolis, e migrei para Rondônia com meus pais ainda criança, especificamente na cidade de Colorado do Oeste, e onde nós nos deslocamos no ano de 1979, a cidade de Cerejeiras. Ali tive toda a minha infância, até 95, e em 1995 mudei a Buritis, e aqui estou até hoje. Ingressei na vida política a partir de 2005, quando eu fui candidato pela primeira vez ao Conselho Tutelar. Fui o conselheiro tutelar mais votado em 2005, e em 2008 fui o mais votado e consequentemente, fiquei até 2011. Em 2011, ingressei no mandato de vereador e estou por aqui no meio desse povo até hoje. Aí eu lhe pergunto sobre a questão de ter migrado. Quando foi que deu o start, assim, que você falou assim, rapaz, eu posso contribuir como político? Porque o Conselho Tutelar, embora seja um cargo votado, mas tem muitos conselheiros tutelar que não quer se candidatar na política porque eles querem encara mais como um trabalho social e não político. Quando é que você pensou assim, não, eu posso contribuir mais do que um conselheiro tutelar em outras áreas? Na verdade, José, isso aconteceu quando, dentro do próprio mandato de conselheiro tutelar, eu tive a oportunidade em 2006, 2007. Eu ganhei para o Conselho Tutelar em 2005, e em 2007 eu assumi a vice-presidência da Aquitron, Associação dos Conselheiros Tutelares do Estado de Rondônia. Consequentemente, como vice-presidente da Aquitron, eu fui também, por questão de regra, nomeado a segunda cadeira no Fórum Nacional de Conselheiros Tutelares, que é o FCNCT, e daí, então, a gente começou vários debates. Eu lembro muito bem, em 2008, quando nós discutimos a política voltada à criança e adolescente em várias cidades do país, como Belém, Porto Alegre, Brasília, Lusiânia e várias capitais do país. E eu lembro muito bem que, nessa época, tivemos presente com várias autoridades do mundo político na época, como, na época, então, ministro da Educação, Fernando Haddad, Paulo Vanucci, Maria do Rosário, o próprio presidente Lula, na época. E, diante de todas essas situações, eu encabecei um debate por Rondônia voltado à categoria conselheiro tutelar. E em várias ocasiões, e eu lembro muito bem na cidade de Lusiânia, onde nós tivemos um encontro, eu fui escolhido por 2 vezes para ser o orador em nome da região norte, pelo estado de Rondônia. E ali comecei a perceber que o nosso trabalho voltado à política seria importante no sentido de contribuir. Fizemos várias defesas em nome do nosso estado, claro, tudo voltado à categoria Conselho Tutelar. Mas entendi que era uma política voltada ao Conselho Tutelar, política de melhoria, uma política que visa colocar o Conselho Tutelar no estado de grandeza a nível nacional, e percebi então que a minha contribuição seria válida. Desde então comecei a despertar e entender que o Conselho Tutelar, por mais que seja um órgão que trabalha constantemente com a criança e o adolescente, ele não deixa de ser uma política séria. Conselheiro tutelar, para ser conselheiro tutelar, ele precisa ser sério, ele precisa voltar às questões de direito, e nas questões de direito, ele precisa ter responsabilidade, ele trabalha 24 horas com leis, e trabalhando com leis precisa saber da sensatez, da seriedade que é isso, defender a criança na sua íntegra, no mundo do direito, inclusive, uma vez que o Conselho Tutelar ele é considerado o advogado da criança em situação de vulnerabilidade. Bacana. Por que eu digo? Porque as pessoas acham que o político chega do nada. Não existe ninguém chegando do nada. É uma raridade, né?
uma raridade, principalmente no mundo político. Eu dou um exemplo aqui fora da curva, que é o nosso governador. E eu não estou falando de incompetência, eu estou falando que politicamente ele não tinha know-how político, partidário, enfim, ele admite isso também. Mas, fora isso, tirando desse mundo sobrenatural, você vai deparar um trabalho desenvolvido, e nesse trabalho você conquistou um público, que esse público te colocou ao poder. Você chegou lá através de um público, esse público não pode ser aleatório, né? E aí percebe-se, então, que já havia um trabalho prestado nessa área, e esse povo foi quem te confiou o mandato. A outra pergunta que te faço é: quem é que você, depois que você... Esse é o primeiro mandato ou segundo mandato? Quase 3. É que o terceiro mandato, então você está dando o terceiro mandato. Sim. Eu pergunto o seguinte: quem que o senhor teve aí nesse período como parceiro político, que fala assim, não, esse cara foi o cara que, a galinha dos ovos de ouro, esse cara foi o cara que me ajudou, algum parlamentar, alguém, quem que você fez para poder corresponder à expectativa daqueles que lhe confiaram? Na verdade, Josué, eu sempre digo que o despertar da curiosidade para o mundo político nasceu após apoio de alguns amigos. Mas eu sempre tive uma candidatura, durante meus 2 mandatos de conselheiros tutelares e meus quase 3 mandatos de vereadores, eu sempre tive um despertar por um mandato participativo com independência. Eu nunca fui um vereador, por exemplo, que ficasse agarrado a um pré-candidato a prefeito, por mais que ele estivesse na nossa nominata. Eu sempre teci uma ideia de independência e de um mandato um pouco mais participativo com o povo. E com isso, às vezes, durante tantas eleições quanto o próprio mandato, às vezes você tem que tomar algumas decisões de convicções pessoais próprias, mas, de certa forma, de muita oposição em relação a alguns pensamentos políticos. Por quê? Porque eu entendo que quando o parlamentar, principalmente o legislativo, quando ele define a ter um mandato participativo, ele às vezes se priva até de si próprio, até da sociedade, para ouvir uma parte da sociedade, uma vez que a gente não consegue agradar a todos. Mas eu hoje sempre digo que a minha participação no mundo político, ela tem sido muito mais ouvindo a sociedade. Eu não tenho aqui uma referência única e exclusiva de que me botou na política. Primeiro, eu tive um mandato recentemente que eu ganhei, onde eu não devo nenhum compromisso político a nenhuma classe política a não ser o eleitor. Eu não tive qualquer contribuição de combustível, de material na minha campanha. Minha campanha foi custeada por mim e por meus eleitores. Portanto, exatamente essa era a ideia. Para quê? Para que eu pudesse também ter autonomia de expressar as minhas convicções e a minha posição política, pautada dentro de uma ideia, no mínimo, coletiva de responsabilidade. E aí, repito, como eu disse para você, eu tive uma trajetória de início político no Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, pautado no ECA, ele trabalha 24 horas com leis. E com leis, e você precisa ter a grandeza, a expertise de saber que com leis não se brinca, com leis se cumpre. E cumprindo lei, você precisa ter convicção do que você faz. Portanto, meu mandato não tenho. Eu não tenho, claro, se eu tiver que lembrar de alguns apoiadores que me trouxeram como alguns estimuladores desde a campanha do Conselho Tutelar, mas que naquele momento nem sabiam, nem eles e nem eu sabia que a gente poderia migrar para o mundo político, e nem eles teriam convicção que chegasse aonde cheguei. Inclusive, eu lembro muito bem que o ex-vereador Wilson Lenz, meu grande amigo aqui de Buritis, ele foi um dos principais mentores que me trouxe para o Conselho Tutelar. Foi o cara que, quando eu botei o nome, ele disse, cara, vou te ajudar. Então, assim, mas a partir daí foi fluindo. As pessoas foram apoiando, foram trabalhando, e hoje estou onde eu estou, eu devo isso ao eleitor e não a uma liderança específica. Certo. E eu digo que a coisa mais difícil, porque eu gosto de ouvir todo mundo, que cada um tem um padrinho, não sei quem, alguém. No teu caso, foi construído o seu próprio caminho, com a sua própria independência. Eu vejo muito similar ao nosso projeto Rondônia por Dentro aqui, que não teve padrinho. Não teve padrinho, e foi só Deus mesmo, com a graça dele. Sangramos para chegar até aqui com a pequena estrutura que nós temos, e hoje a gente chegar lá na frente, claro que a gente vai ter parceiros, mas no sentido de não dono. Então, a gente vai ter uma independência. Por isso que eu posso aqui trazer
convidar quem eu quiser, fazer as perguntas que eu quiser, para a gente poder exaurir, dar essa oportunidade que você está tendo de explicar da sua independência, independente de falar de A, B ou C. Bom, presidente, a gente vai fluir em vários assuntos, mas eu queria dizer qual foi a sua... O senhor já colocou mais ou menos a sua metodologia de trabalho, sua linha de raciocínio. Que o senhor preside, o senhor já presidiu em outro biênio ou esse é o primeiro biênio que Vossa Excelência preside? Não, presidir a Câmara é o primeiro biênio que estou presidindo. Eu participei no episódio em 2015, quando eu era vereador e houve um distúrbio político aqui na minha cidade, houve assim a cassação de um prefeito e mais alguns vereadores, alguns políticos afastados do mandato, e naquele momento eu atuei como primeiro secretário da mesa, dei todo o suporte adequado ao meu presidente. Eu sempre aprendi a ser servo em todas as posições que eu estou. Eu sempre aprendi com muita responsabilidade auxiliar aqueles a quem me lidera, exatamente imaginando que esse é o momento dele, mas amanhã pode ser o meu. E naquele momento eu atuei como primeiro secretário, eu tenho uma desenvoltura muito bacana pela leitura, e naquele momento nós reunimos para discutir uma mesa diretora, e o consenso dos colegas, inclusive meu, que como primeiro secretário eu desenvolveria muito bem, e fiz isso com muita responsabilidade, mas presidir a casa é o primeiro biênio que estou presidindo. Bom, deixa eu voltar só um pouquinho lá atrás, você falou da questão da leitura, e eu digo que geralmente isso é um fato que você exercitando, você chega a esse denominador. Mas o senhor exercia alguma outra profissão antes de ser conselheiro tutelar? Na verdade, Josué, eu devo toda a minha formação. Eu sou pedagogo por formação, sou pós-graduado em orientação, supervisão e coordenação escolar, direção escolar. Nunca atuei na área da pedagogia, mas eu tenho essa formação. Tenho uma formação no curso básico e também depois, posteriormente, no curso médio de teologia, pelas Assembleias de Deus. Eu não sei se você conhece, mas a EPOAD é um instituto da Igreja Assembleia de Deus de Madureira, da qual eu devo toda a minha formação teológica a ela, e acho que, na verdade, o que me preparou para esse grande mundo político foi o mundo religioso. O mundo religioso, a experiência religiosa. Eu sempre digo, e aí eu não vou ter dúvida de dizer aqui, que o que mais me preparou para a vida secular, de desenvoltura, de leitura, de aprendizado, foi a escola bíblica dominical. Essa, para mim, foi a maior lição que eu tive durante toda a minha vida, independente do mundo político. Eu acho que, mesmo passando por um curso médio de teologia, hoje estou terminando o bacharelado em teologia, como eu disse para você, sou formado em pedagogia, sou pós-graduado e tal, mas isso ainda é bem mais inferior para mim do que as escolas bíblicas dominical que eu participei a vida inteira como infância, desde a minha infância, no lar cristão. É a maior escola do Brasil. Então, a paz do Senhor Jesus Cristo, né? Eu estou na Igreja Assembleia de Deus, não é a Madureira, mas que é da mesma fonte, do mesmo DNA. Né? Sim, sim. DNA. Vamos lá. Presidente, primeiro que uma coisa é um mandato de vereador. Outra coisa é um mandato de presidente, porque você se torna um gestor, você se torna um ordenador de despesa. Como é que você avalia hoje em dia presidir uma casa e o que você preferiria? Os seus mandatos de vereador independente ou na presidência, que às vezes você precisa, eu diria, ser basicamente o pai de uma galera toda ali? Na verdade, Josué, quando eu analiso o quesito de independência, é muito mais confortável ser o vereador sentar na presidência. Isso é muito mais confortável. Por quê? A própria Bíblia diz que a gente não deve querer ser mestre, porque sabendo que desse mestrado você tem uma maior responsabilidade. E é natural de que quando você é eleito, você já tem uma grande, terrível responsabilidade, que é responder pelos eleitores que te elegeram. E responder por uma grande massa que não concorda com suas convicções, que te apoiam, outros que te criticam, outros que até te agridem. Então, quando você elege, eu, por exemplo, vou ser eleito aí com 350, 400 votos, eu na minha cidade, mas às vezes eu sou obrigado a ter que querer agradar
a 23.600 e quase 24 mil eleitores. Isso não é fácil. Então, esse é o primeiro desafio. Quando você vem para a presidência, você tem um desafio maior. Você, além de ser vereador e que tem a responsabilidade de seguir o seu mandato por toda essa massa, com toda a convicção e o compromisso de agradá-la, você tem agora um compromisso maior, que é agradar outros, ou mais 10 vereadores que tiveram o mesmo propósito, a mesma eleição e a mesma convicção que você, e aí você agora precisa liderá-los. E liderar vereador é liderar líderes, eu digo que é liderar líderes de líderes, porque a nossa liderança é a sociedade. Porém, quando você se torna presidente, você vai liderar líderes que são confiados pelo voto popular, que é o maior sufrágio universal garantido pela Constituição Federal. Nesse quesito, é uma responsabilidade muito grande. Mas eu sempre digo que nada com um pouco de esforço, de coragem, de determinação, de humildade, de confiança, de dar os passos seguros, às vezes dar um passo à frente, capaz de ter que dar 2 passos atrás, e nada que isso não te prepare para um grande trabalho. Eu sempre digo que nenhuma pessoa conseguiu ser liderança de primeira mão pela primeira função que ele exerceu. E as coisas vão acontecendo na sua vida e você precisa abraçá-la com respeito, com carinho, com compromisso e assumir, porque se você não fizer, de repente outras pessoas mais despreparadas do que você vão assumir o seu lugar e você é obrigado a concordá-las. Portanto, enquanto você está nessa posição, o correto é assumir e admitir a confiança. E aí digo, ser presidente é ser confiado, no meu caso, por 10 vereadores que foram eleitos pelo voto popular, é uma grande responsabilidade. Bom, presidente, a primeira vez que Vossa Excelência apareceu nessa telinha aqui, no nosso programa, no nosso jornal, foi justamente pleiteando uma causa sobre a falta de energia elétrica na área rural do seu município. Ou talvez o senhor falava até de, não me lembro se a palavra era descaso por parte da Energisa, mas alguma coisa do gênero. Era um ambiente em que precisava de energia e estava sendo moroso para aqueles moradores da região. Queria que Vossa Excelência falasse primeiro qual era a situação ali de fato e o que Vossa Excelência conseguiu fazer mediante a seu protesto. Na verdade, Josué, a questão da Energisa, hoje, nós temos um problema universal no país que, infelizmente, não é a realidade que se vende. As grandes cidades imaginam que a periferia do estado de Rondônia já tem contemplado num todo energia elétrica a todos os moradores, é aquilo que não é verdade. Eu, na verdade, até de antemão agradecer a você e toda a sua equipe, e eu me dei lá na página do YouTube e na página do Facebook uma devolução de uma informação dizendo que o meu vídeo teria sido exibido aí no programa, e eu fiquei feliz por isso. Por quê? Porque naquele momento eu fiz um vídeo mostrando a realidade que ainda acontece aqui em Buritis, para me mandar o diretor da Energisa. E lamento que, inclusive, alguns deles ainda não foram resolvidos. Tiveram no local, fizeram projetos, e eu acredito que vão resolver, mas nesse momento ainda muitas dessas situações ainda estão por resolver. Inclusive, eu acampo constantemente, eu tenho recebido constantemente no meu gabinete algumas pessoas em busca do serviço. Nós sabemos que o serviço, a partir de 2025, ele vai ser universalizado. Já mandaram uma informação aqui através do seu programa, sabendo que depois do serviço universalizado, vai acontecer os moldes que acontecia no Luz do Campo. Não sei se você lembra, mas muitos anos atrás, quando apareceu esse programa Luz do Campo, a energia era instalada por uma empresa e os valores e os custeios dessa rede, de todo esse trabalho, ele vinha embutido no talão de energia. Então, o governo federal hoje ele tem um programa, esse programa cresceu muito, mas chegou um determinado tempo que eles não têm atendido a contento toda a sociedade. E o que está acontecendo é, aquelas energias que não foram colocadas para aquelas pessoas que têm necessidade até 2025, elas serão universalizadas e a partir daí o cidadão terá que pagar. Então, a minha busca incessante para que haja a instalação e o atendimento dessas famílias, porque são famílias muito pobres, são famílias muito humildes, e que não vai ter condição quem sequer de comprar um padrão. E é natural que ela não vai conseguir pagar uma rede. E eu não sei se você lembra, mas o que eu mostrei aí, eu mostrei realidades de moradores que têm um rabicho a 700 metros da sua casa, padrões a 250 metros, a 350 metros.
redes que estão a quase 1.000 metros puxadas no rabicho para ser ligada nas famílias. E isso é um descaso. Afinal, o governo federal prega que todo mundo já tem energia em casa. E isso não é verdade, é uma vergonha brasileira. E eu estou falando isso porque aqui no meu município, eu não sei se eu te enviei aí, mas se não for eu posso te enviar, nós temos famílias que ainda lavam a roupa no batedor, nós temos famílias que ainda lavam a roupa na mão, nós temos famílias que ainda têm uma pequena placa solar, daquela que ele consegue instalar, uma única lâmpada para ele locomover à noite, mas ele não tem máquina, ele não tem centrífuga, ele não tem sequer um aparelho, porque ele não pode, não tem energia. Eu estou falando a 30, 40 quilômetros de Buritis, não estou falando de realidades que estão aí a 100, 200, 1.000 metros, 1.000 quilômetros, não, estou falando de realidades que estão aqui dentro, na realidade da sociedade. Então, essa é a realidade, ainda não temos a resposta a contento, algumas situações foram resolvidas, mas eu quero, inclusive, te agradecer e contar com o apoio do seu programa para que nós possamos resolver ainda mais. Eu tenho mais material, provavelmente devo te encaminhar quanto antes, estou só aguardando a resposta do nosso diretor-geral aí de Porto Velho, de Ariquemes, que, infelizmente, tem sido muito moroso, inclusive, para você ter ideia, essa semana eu tive uma linha aqui, e aí eu vou dizer a linha 6 do PA São Domingo, ela ficou 3 dias sem energias, simplesmente por falta de manutenção da rede. O que é? Alguns matos que estão cobrindo a rede de energia, caiu-se lá no poste, e aí não aconteceu nada. Quer dizer, os moradores ficaram pedindo, um belo dia à noite me ligaram, eu entrei em contato com o representante de Ariquemes, daí, infelizmente, graças a Deus, a situação foi resolvida. Mas essa é a realidade do estado de Rondônia. Bom, dizer que os materiais de Vossa Excelência podem ser encaminhados até via WhatsApp. A gente vai ter o maior carinho, o maior prazer em colocar aqui, porque eu não pego a causa do político, eu pego a causa da sociedade. Então, eu não interesso, não é na causa do Moisés, eu interesso na causa das pessoas de Buritis, porque é a parte que me interessa. É a parte que me interessa. Teve uma queda de energia lá, voltamos ao normal aqui. Eu estava dizendo justamente, presidente, de que eu não interesso pela causa sua, causa do vereador, mas a causa da sociedade de Buritis. É por isso que eu adoto o seu vídeo, o vídeo dos demais vereadores que tiver causas aí, igual a de Vossa Excelência, pode encaminhar para a gente vai ter o maior prazer em colocar aqui, tá bom? Que a gente ajudar a cobrar do poder. Vamos lá. Deixa eu só colocar aqui, deixa eu ver se está restabelecido o áudio certinho. Tranquilo. Está tranquilo. Vamos lá. É porque a imagem deu uma congelada aqui, mas o teu áudio está perfeito. E a gente vai tocar. Presidente, eu também tenho que perguntar a Vossa Excelência, que recentemente, e inclusive foi uma das causas de eu ter convidado Vossa Excelência também, já tinha convidado outras vezes, mas agora convidei novamente, porque recentemente aconteceu um episódio triste na cidade de Buritis. Eu digo triste porque a Câmara Municipal votou um projeto de lei para conceder auxílio alimentação para os nobres vereadores, mas, por causa disso, teve parlamentares que acabou sofrendo agressão, que nós já lamentamos aqui, a agressão sofrida pelo parlamentar. Eu queria que Vossa Excelência falasse um pouquinho, primeiro, da necessidade que existe dessa aprovação, da motivação dessas aprovações e depois da forma com que a sociedade recebeu isso ou absorveu isso. Bom, Josué, eu não sei se você está me ouvindo, parece que o áudio deu uma... Está me ouvindo? Estou te ouvindo bem. E a imagem, de volta e meia, dá uma travadinha, mas o áudio está perfeito, tá? Tá. Você está falando sobre o antigo projeto de lei 159, 2023, correto? Certo. Bom, Josué, eu, na verdade, até lhe disse que eu precisava do direito de resposta para a gente explicar aqui, porque teve uma imagem vendida da Câmara Municipal, não só aqui na cidade, mas em todo o estado, inclusive no seu programa, de uma invasão clara das competências do Poder Legislativo em função da interpretação que se fazia naquele momento, na realidade que estavam... Agora deu uma prejudicada no áudio aqui.
Acho que agora voltamos ao normal. É? Vamos ver se a gente estabelece. Uhum. Assim que estabelecer. Estamos Está me ouvindo? Agora estou te ouvindo bem. Estou te ouvindo bem. Você falou da questão das invasões da competência, e aí você vai... E da reação da sociedade, mas primeiro falando das competências. Tá. Bom, primeiro falando das competências, é muito ficou vendido para toda a sociedade. Eu lamento, a imagem cortou, não só a imagem, o áudio, né? Cortou. Eu acho que é alguma interferência que está dando na questão da internet, presidente Moisés. Mas nós vamos voltar. Vai dar certo. Vai dar certo. A internet é assim mesmo. Como nós dependemos da internet, a internet é assim mesmo. Vamos lá ver se a gente consegue restabelecer aqui. Só um pouquinho. Tá. Isso. Está me ouvindo? Tá. Estou te ouvindo e estou te vendo bem agora. Tá. Então, assim, primeiro eu queria deixar muito claro como é que se deu tudo isso. Está me ouvindo agora, né? Estou te ouvindo. Como se deu tudo isso, porque foi vendida uma imagem para o Estado. Todas as câmaras de vereadores entenderam, porque ela está dentro do Legislativo, então ela sabe qual é a competência do Legislativo. Os prefeitos também que ouviram toda, inclusive a entrevista do prefeito aí com você, também entende que há uma realidade que foi transferida à sociedade que não é verdadeira. Bom, primeiro, e por isso, que bom que você abriu aqui o seu programa para a gente esclarecer. Primeiro, dizer o seguinte: a Câmara de Vereador, toda a Câmara de Vereador, ela possui independência na sua autonomia e na sua administração. Isso é a primeira coisa que tem que deixar claro. Segundo fator, deixar claro que todo prefeito, por obrigatoriedade da lei, ele encaminha 7% do orçamento do município para a Câmara. E a Câmara tem a responsabilidade de gerir e de administrar esses 7%. Isso é o primeiro que eu quero deixar claro aqui. Então, de um orçamento onde a Câmara gere 7%, todo prefeito gere 93%. Essa é a primeira realidade que eu quero deixar muito claro aqui, para que as pessoas entendam a diferença e o que é o parlamento e o que era executivo. Do outro lado, diante desses 93% que o prefeito gere de todo o montante do orçamento, cabe a ele controlar e administrar o quê? Folha de pagamento, investimento, despesa, isso é com o governo municipal, cabendo, às vezes, só pedir autorização para a Câmara de Vereadores, correto? E dos 7% que é encaminhado à Câmara, o presidente, junto com seus vereadores e sua equipe, ele administra toda a folha interna da Câmara, correto? Diante dessa realidade, todos nós, tanto eu quanto o prefeito, tem uma lei que é obrigatória, que é a lei de responsabilidade fiscal, que é a lei em que nós devemos cumpri-la. Correto. Deu uma travada agora no áudio, mas nós ficamos até onde a lei, que é a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é um dever de todos os gestores cumprir, seja legislativo, seja executivo, todos eles são escravos dessa lei. Pronto. Então, dentro desse parâmetro, eu tenho, como presidente, independência para discutir, para analisar e para administrar o orçamento que é a minha encaminhada à Câmara. Isso é por força de lei. Isso não é porque eu quero, ou porque os vereadores querem, ou porque a Câmara, ou porque o prefeito quer. E ninguém manda isso para a Câmara porque alguém tem os olhos verdes, não é nada disso, é porque é obrigação. Bom, dentro desse parâmetro, eu tenho uma folha de pagamento que hoje, onde ela pode ir a 70%. Presidente, tá me ouvindo? Isso já está na separação dos poderes, né? Já está na separação dos poderes. Já está na separação dos poderes. E eu preciso entender que dentro desse orçamento, que é a minha encaminhado dos 7%, eu tenho que gerir a folha, eu tenho que gerir de vereador, eu tenho que gerir todas as despesas da casa, compra de veículo, manutenção, combustível de vereadores, é preciso ser feito dentro de 7%, tendo um teto máximo de 70% em que pode ir a minha folha. Bom, diante disso, presumindo de que o direito ao auxílio alimentação já havia sido discutido por vários presidentes do Estado, inclusive algumas cidades implantadas,
que eu fiz? Chegando na presidência, cuidando, e aí eu vou te fazer uma alusão, inclusive de quando eu fui conselheiro tutelar. Eu disse para você que conselheiro tutelar, ele tem todos os dias o cuidado de administrar com responsabilidade, porque ele trabalha todo dia com lei. Não seria eu irresponsável chegar na Câmara e implantar um auxílio daquele qual a Câmara tem direito e colocar e pagar sem qualquer busca pela legalidade disso, entendendo que havia todo um bochicho, toda uma discordância até dos tribunais em alguns aspectos. Eu fiz uma consulta ao chegar no meu mandato em janeiro, pedindo que o Tribunal de Contas se posicionasse em relação à instituição do auxílio alimentação ou não em Buritis. O Tribunal de Contas se reuniu e, por 7 votos a 0, disse para mim que, não só para mim, mas disse para o Estado inteiro, que é perceptível, é direito, é legal, e ele poderia ser implantado aqui como em todo o Estado, inclusive dentro da mesma legislatura. Acontecendo isso, o que eu fiz? Mas a única decisão do tribunal que nos deu a obrigatoriedade é que isso não poderia ser feito por projeto de resolução, ele teria que ser por PL ou projeto de lei. Eu construí o projeto normalmente com meus colegas, tive naquele momento o apoio, inclusive a busca dos 10 vereadores, inclusive vereadores que manteram o veto, foram dos que mais me preocuparam e que mais me pediram que fosse instituído aquilo que era direito. Eu, independente de ter mudado a posição do voto depois ou não, entendi que o vereador tinha razão e a Câmara então avaliou e decidiu em aprovar, inclusive, o projeto por 10 votos a 1. Entendendo que isso estava dentro de uma normativa e dentro de um respeito à lei de responsabilidade fiscal, nós fizemos o projeto, aprovamos e encaminhamos para a sanção do prefeito. Mas o duro que houve é que nesse mesmo momento, no mesmo dia que nós aprovamos esse projeto de lei para encaminhar para a sanção, houve-se uma denúncia grave em que alguns servidores de alguma secretaria estava envolvido em algum desvio de conduta sério no governo. E a Câmara, por unanimidade, aprovou um requerimento pedindo o afastamento desses servidores e criou-se uma CPI para investigar. O prefeito, naquele momento, o prefeito Ronald estava em Porto Velho, e ele, ao chegar na cidade, ele recebeu a notícia de que a Câmara tinha tanto a PL quanto essa CPI, e eu imagino que ele pôde entender que a Câmara estaria perseguindo. E nunca houve condição para isso, porque eu, inclusive, essa Câmara, o Rony sempre teve um apoio maciço da Câmara de Vereadores em Buritis, uma vez que ele vem desenvolvendo o governo na direção certa, que contempla a sociedade. Quando o prefeito recebeu esse recado, e eu tenho essa percepção que ele imaginou que a Câmara estaria armando para isso longe das nossas perspectivas e da nossa idoneidade, porque a gente tem seriedade do mandato. Agora, nós temos independência. Eu não vim aqui para apoiar o prefeito se estivesse errado, portanto, ele tem tido o meu apoio incondicional até o momento presente, porque vem fazendo mandato sério. E ao chegar, houve-se a ventilação em alguns grupos de WhatsApp de informação, onde todos os vereadores foram especulados diante da tal PL. E isso gerou um contristamento unânime em todos os vereadores. No dia seguinte, o prefeito convocou para uma reunião, os vereadores entenderam que a convocação não era legítima e não participou. Desde então, o prefeito começou a divulgar alguns vídeos e chamando a sociedade sobre o mérito de que, não chegou a dizer nessas palavras, mas o que saiu é que a sociedade, que a Câmara estaria usando o recurso no momento de queda de orçamento. Bom, primeiro, deixar muito claro aqui que a Câmara tem uma folha equilibradíssima. Quer dizer, onde 70% do meu orçamento, hoje o Executivo tem uma redução salarial. O Executivo teve que ir embora vários servidores, isso é notório, o prefeito tem razão quando ele faz essas observações. Agora, entenda, essa não é a responsabilidade da Câmara. Pelo contrário, esses são feitos que são aludidos aos 93% do orçamento que o prefeito administra, e não que a Câmara administra. Portanto, na independência da Câmara, nós entendemos que os ajustes que o prefeito fez foram necessários porque o orçamento dele não cobre, e é tanto que a Câmara o apoiou unanimemente pelas decisões dos cortes que ele fez. Transferir para a sociedade que a Câmara Municipal de Buritis estaria gastando orçamento e por isso foi obrigado e houve um corte no Executivo, não é verdade. Por que não é verdade?
Eu repito, eu administro 7% do orçamento, eu administro os 93%. E a pergunta que eu deixo no ar é essa. Eu teria que fazer sobrar os 7% que eu administro para cobrir aquelas obrigações que o Executivo tem em administrar 93%. É a pergunta que eu faço aqui. Inclusive, eu faço essa pergunta por quê? Porque a ideia que se criou ao longo do estado de Rondônia é que a Câmara, claro que os vereadores do estado até recebeu essa notícia de forma impressionante. Eles sabem, e quem sabe da independência dos poderes, sabe que não é verdade, e a Câmara não pode invadir as competências do Executivo. Mas espera lá, no orçamento da Câmara, a Câmara também tem independência, e isso é preciso ser respeitado por quem quer que seja. Portanto, essa avaliação que é preciso ficar claro. Ah, mas o Executivo cortou, mandou embora. Sim, eu entendo isso e vejo isso. E aí, o que o Legislativo fez de errado para que isso acontecesse? Quem administrou esse orçamento? Esses servidores que foram mandados embora, que foram cortados, é de quem? É servidor da Câmara ou é servidor do Executivo? Entendo que, mas bem verdade que o que sobra da Câmara ao final da gestão é devolvido. Sim, é devolvido por falta de condição de gastar aquilo que é paritariamente definido pela lei da Câmara. E é isso que eu queria deixar claro aqui. Portanto, a Câmara não tem nenhuma obrigação de fazer sobrar, e eu vou te dizer uma realidade aqui, Josué. A Câmara hoje, ela possui, e o que deu ideia é que só os vereadores recebem auxílio alimentação? Não, todos os meus servidores recebem auxílio alimentação de R$ 1.500. Todos os meus servidores. Há muito tempo, não é hoje. E repetir, se nós hoje buscássemos a realidade e a gente somasse alguns cargos abusivos que tem no governo, a gente vai ver que, de fato, a Câmara não está usurpando, a Câmara não está roubando, porque ficou claro em algumas conversas, não nessas palavras, mas em outras palavras, é que a Câmara estaria roubando o município, permitindo que essas irresponsabilidades acontecessem no governo municipal. Isso não é verdade. Por exemplo, hoje o Executivo mandou alguns servidores embora, o Executivo está cortando, está reduzindo. Eu, como presidente, tenho um orçamento tão bem cortado que eu pago o vale alimentação, vou pagar auxílio bônus natalino e todos os meus servidores ganham muitíssimo bem. E tem depois de tudo, de cobrir todos os orçamentos da Câmara de uma folha muito bem planejada, eu vou devolver recurso para o Executivo. Essa é a verdade. E é isso que eu queria deixar claro aqui. Bom, é importante alguns pontos que a Vossa já colocou e a gente restabelecer também. Na entrevista que o prefeito Rony Irmãozinho teve aqui, e lembrando que tem espaço, ele terá espaço, se ele precisar falar mais sobre esse assunto ou outros assuntos, Vossa Excelência terá espaço, não só para réplica, mas para falar desses e de outros assuntos. Essa plataforma aqui é livre, e aí é por isso que eu digo que a gente vai abrir espaço para todas as pessoas, com toda a responsabilidade possível. Não seria diferente com Vossa Excelência. Vamos lá. Quando você fala que ele sempre dependeu, nas entrevistas que fez comigo, ele realmente falava sobre essa irmandade, eu diria, com a Câmara Municipal, que ele não interferia, mas que a Câmara Municipal sempre foi uma grande parceira do Executivo durante os mandatos dele, que está no segundo mandato. Então, para ver que não havia realmente nenhuma treta nesse sentido. Isso não quer dizer que a Câmara não pode instaurar um processo de investigação em algo que suspeita estar errado. Mas é muito difícil também o entendimento, não estou falando do irmãozinho, mas de qualquer prefeito, entender que tem uma CPI iminente para investigar alguém no seu setor. Esse é um fato. Outro fator importante que Vossa Excelência colocou, e eu concordo com Vossa Excelência, é quanto às competências. O fato dos prefeitos ter que fazerem cortes é um problema dos 93% dele, da queda do FPM, etc. e tal. Não tem a ver com... esse negócio de Câmara devolver dinheiro, eu sempre digo para a sociedade, não tem nada de vereador bonzinho devolvendo dinheiro, não, é porque não consegue gastar. Porque os 7% já é definido constitucionalmente para se gastar. Outro ponto que eu gostaria de colocar aqui, eu não estou rasgando cedo, só estou sendo justo aqui, que restabelecendo justiça, que esse é o nosso, como o nosso programa pedagógico, mais pedagógico do que jornalístico, então,
dizer que as Assembleias Legislativas, todas elas, e o Congresso Nacional, já existe auxílio alimentação. Então não tem nada de bizarro, não tem nada de abusivo, não tem nada de estranho quanto a isso. Então, se fosse estranho para os vereadores, seria estranho para o deputado, seria estranho para o Senado, etc. Então, o auxílio alimentação é algo totalmente. Talvez o momento seja um momento que a sociedade está recebendo uma avalanche de notícias negativas e talvez isso que não foi enxergado com bons olhos. Mas, quando isso é exposto de forma negativa também por parte do Executivo, a sociedade, que é menos entendida, pega a corda também. E não estou dizendo que bota a culpa no prefeito de ter culminado numa agressão de um parlamentar aí, que eu digo a parte triste é essa, que é lamentável, foi que um parlamentar acabou sendo agredido na cidade motivado por esse tipo de matéria, não foi isso, presidente? Bom, Josué, uma outra coisa, dizer o seguinte, o que houve, na verdade, eu como presidente, inclusive você te agradecer, porque naquele momento de euforia, você até me procurou e me mandou o link dizendo que estaria aberto para que a gente desse a resposta. Vários jornais do estado de Rondônia me procuraram e entendo que a minha posição naquele momento, a posição mais sábia, era se calar. Por que me calar? Me calar porque entendo que eu, como presidente da Câmara, não posso sair por aí em qualquer jornais falando o que penso, porque a minha palavra ela tem um peso, ela tem um valor. E dependendo do que eu falar, situações da qual não vai condizer com o meu caráter de presidente, não vai condizer com o meu caráter responsável como líder. Por isso, entendendo que como humano é natural de que quando você tem alguns ataques, você vai, de certa forma, esboçar uma reação que pode ser bem-vinda àqueles que ouvem, eu preferi me calar e esse é o momento que estou a... Um pequeno intervenção, instabilidade por parte da internet, mas está aqui, estamos falando com o presidente da Câmara Municipal de Buritis, Moisés de Paula, ele que está esclarecendo fatos que aconteceram justamente recentemente na Câmara Municipal de Buritis. Oi, tivemos um problema na internet. Estou justificando justamente aqui, você estava falando justamente nesse ponto, eu dizendo para o público em casa que a pequena intempérie na internet, e a gente entende, evidentemente, mas você estava justificando justamente falando da competência e falava sobre a pessoa que acabou sendo mal interpretada, mal entendida, ou seja, a reação que se deu mediante a esse processo. Bom, só repetindo aqui, Josué, naquele momento, agradecer quando você me procurou para dar o direito de resposta àquela entrevista que você fez com o prefeito, eu entendi que aquele não era o melhor momento. Tendo em vista que eu acho que, como autoridade do Legislativo, como presidente, eu tenho que reconhecer o momento que eu tenho de poder falar, ou o momento de poder me calar, e aí, como autoridade, eu não posso instigar por aí, porque minha palavra tem um peso. E dependendo do receptor que tiver em relação à palavra que eu disser, ela pode causar uma situação, como foi o caso, do que houve em relação à agressão ao vereador. Eu não quero mencionar isso, o caso foi levado à justiça, e ele está ao rigor da lei, a lei é que tem a competência de definir isso, eu não quero entrar no mérito. O vereador que foi agredido é um companheiro, obviamente, a gente repudia qualquer tipo de ato como esse. O cidadão também que houve aqui esse conflito entre o vereador é um cidadão de bem, é uma pessoa que a gente entende, um morador antigo, uma pessoa que tem uma idoneidade muito libada na cidade, portanto, eu não quero entrar nesse mérito, até porque não compete a mim discutir ou falar o que vai se fazer, porque uma vez que está na justiça, cabe à justiça definir. Então, eu só lamento que talvez alguns comentários que tenham sido feitos ou tenha sido falado tem instigado, feito com que a sociedade chegasse a uma comoção desnecessária. E eu vou dizer aqui, por exemplo, nós votamos no início do ano a alteração da lei que recalibra o salário do vereador no próximo mandato, que reequilibrava as diárias dos vereadores, que também reequilibrou o salário do vice-prefeito,
e foi sancionada e não teve toda essa comoção, uma vez que o comportamento das autoridades envolvidas foram em outro aspecto. Agora, o que eu quero dizer? Eu não falei naquele momento, e até deixei claro para você, que só voltaria a falar na matéria após o veto do prefeito ser apreciado. Isso foi apreciado, o veto foi quebrado por 6 votos a 5, lembrando que esse veto não foi quebrado no sentido de especular uma base do prefeito, de especular uma oposição do prefeito. Pelo contrário, o prefeito sempre teve uma base maciça na Câmara de apoio. Agora, esse veto foi quebrado a fim de que as pessoas entendam que a autonomia dos poderes ela precisa ser garantida. Nós não podemos aqui, de forma alguma, deixar que especulações como essa invadam as competências dos poderes, uma vez que a Câmara ela tem a sua independência funcional e política, inclusive garantida na Constituição. Chama outra coisa clara aqui, Josué, é que nós sabemos que a Constituição Federal define que o maior poder emana do povo, e emanando do povo, o maior poder emana das autoridades previamente, legalmente constituídas através do voto. E aí eu digo, parlamento, eu sempre falo isso, quando nós tivermos a sensatez de que mesmo apoiando, mesmo considerando a base, mas nós garantirmos essa autonomia, nós não vamos invadir a competência do Executivo, afinal é dele a competência de administrar os 93% e nós não invadimos. Agora, tratando dos 7% aqui, a Câmara tem a competência de gerir e tudo vai ser feito da melhor forma responsável. E pelo contrário, estou dizendo, a Câmara tem o orçamento totalmente controlado, com parecer favorável aos tribunais de conta, ao Tribunal de Contas específico de Rondônia, e não temos alerta para orçamento estourado, o contrário do Executivo. E aí, nesse aspecto, nós queremos apenas dizer isso. E voltar a dizer o seguinte, o veto do projeto de lei 159, para mim é passado, isso não existe mais. Agora, eu precisava me posicionar como presidente sobre a égide de que o que houve, e aí houve uma diferença, quer dizer, vereadores que votaram uma grande maciça a favor do projeto, a grande maioria dos vereadores que auxiliaram e que também defendiam aquele benefício, depois decidiram votar com o prefeito, e eu respeito, esse é o ponderamento e a oposição democrático que está instituído no Parlamento Municipal, mas, de certa forma, o veto foi vencido. E, sendo vencido, é caso passado. Acho que agora a gente precisa olhar para o horizonte, entender que nós temos um município que é muito além desse projeto de lei, que é muito além de qualquer outra razão de especulação ou de picuinhas políticas, e entender que Buritis é uma grande cidade. E ela só foi possível. O prefeito Ronald só tem um grande mandato até aqui, porque ele teve uma grande Câmara auxiliando a ele. Isso é uma coisa que eu quero deixar muito claro aqui. Todos os projetos do Executivo que foi interessante para o município sempre foi, inclusive, atropelado, de forma a auxiliar o Executivo a conduzir o município da melhor forma. E eu, como presidente, repito e reafirmo aqui, não vou fazer diferente. Eu não vou distorcer por outro caminho sobre a alegação de que se agrada ou não me agrada, se a posição... Resumindo, esse é um dos segundo ou terceiro veto que houve, que foi quebrado, que é caso encerrado. Apesar que foi o primeiro veto que teve uma comoção social por vários vídeos que foram espalhados na sociedade, mas a Câmara, de quem tem o papel de decidir, foi decidido e a gente não fala mais nisso, agora a gente tem o município pela frente, é o que eu penso. Bom, deixar bem claro que quem representa o povo, de fato e de direito, é o Poder Legislativo. O Poder Executivo representa o Estado de Direito. A segunda parte é quanto... A pergunta que ele quer fazer só mediante a lei, para a gente finalizar o assunto sobre a lei, geralmente, quando se trata do aumento de salário ou da reparação, ela só vale para o próximo mandato. No caso do auxílio emergência, desse auxílio de alimentação, ele pode já ser usufruído, desfrutado nesse mandato, ainda durante esse mandato, até o final desse mandato? Essa é a diferença que eu estava te falando, Josué. O Tribunal de Contas recomenda duas questões. Primeiro, se for para o projeto de resolução, ele tem que respeitar o princípio da anterioridade. O que é isso? Só coloca agora, a Câmara teria competência, por exemplo, de fazer para o projeto de resolução, não precisaria de encaminhar para o prefeito sancionar, porque aí a Câmara tem a competência.
porém ele só valeria para outra legislatura. Tratando de um auxílio a ser pago eminente, com garantia de orçamento prescrito dentro daquilo que nós temos e dentro do controle da folha, ele teria que ser para o PL, que foi o que houve. Ser feito, aprovado, sancionado ou promulgado nessa sessão, portanto, ele valeria. Dizer para você que, assim como eu estou pagando por todos os servidores, ele já vale para essa legislatura e será incorporado. Afinal, se trata de uma lei, ela foi aprovada e, como eu disse para você, desde o Conselho Tutelar eu aprendi a cumprir lei. Cumprindo, ele será cumprido nesse momento. Tá certo. Vereador, presidente, primeiro que eu não acho nada de absurdo, se alguém falar, não, a gente às vezes pode até brincar em alguns aspectos, mas assim, falando aqui, não acho nenhum absurdo. Segundo, é importante a sociedade do outro lado entender que, além das prerrogativas, é dentro do orçamento que já existe na Câmara. Então, não vai onerar a sociedade em nada. Dos 7% que é passado para a Câmara Municipal, está sendo gasto dentro desse orçamento. Então, a Prefeitura não vai ter que passar 8%, passar 9%, passar 10% por causa disso. Vai continuar passando os mesmos 7% e os vereadores vão gastar os mesmos 7%. Em alguns lugares, o que acontece? Muitas das vezes não tem um auxílio alimentação, o salário é muito baixo, e aí o nível de diária tem que se aumentar para poder um vereador conseguir custear suas despesas. Não estou falando que aí em Buriti não tem diária, estou falando que é o que acontece para manter a sua estrutura. Vamos lá. Então, esse aí no ato da sua publicação. Vale no ato da sua publicação. Para finalizar sobre esse projeto, o que eu fico aqui refletindo é se os vereadores que votaram contra o veto, não sei se não quiser, é retórica, tá? Se os vereadores que votaram contra o veto, se vão abrir mão da alimentação. Eu estou falando porque votar contra o veto é fácil, muito fácil, principalmente durante a comoção pessoal. Por quê? O legislativo tem um papel de um sacerdócio, que é fazer aquilo que entende como certo, ou fazer aquilo que é certo, mas assumir a responsabilidade diante dos projetos impopulares, das medidas impopulares. Sim. Eu estou falando porque Vossa Excelência está dando a cara aqui, a tapa, e defendendo a instituição com maestria. E sabendo que popular ou não impopular, encarando com as suas devidas responsabilidades. Eu estou falando porque eu não sei nem quem votou contra, quem votou a favor, não acompanhei não, tá? Mas eu estou falando que... E aí eu não... Vou falar do primeiro lá, não sei nem quem foi lá, no dia da sessão da aprovação da lei, embora Vossa Excelência está dizendo que todos eles interessou no projeto, mas no dia lá, por alguma razão, votou contra. Esse aí que não sei nem quem é, mas ele, digamos que ele votou contra o veto também, estava tudo certo. Porque fez igual o Camargo lá, votou contra, beleza. Agora, quem votou a favor, escute aqui, quem votou a favor para aprovação da lei, votar contra, você não é digno, eu estou dizendo, você não é digno de receber esse auxílio. Porque você faz igual Davi, como o senhor está formando em teologia, o senhor vai saber o que eu estou falando. Eu que sou um analfa de pai e um beto de mãe, sei disso, o senhor vai saber. Davi, uma vez, falou para os guerreiros dele, que vontade de beber daquela água, hein? Beber água daquela fonte dos filisteus ali, ó. Então... se eu pudesse beber daquela água lá. Aí, dentre os valentes dele, saiu sem dizer nada, foram lá e buscou a água e falou, tá aqui, ó rei, a água que o senhor deseja beber. Nós trouxemos a água daquela fonte. E quando Davi pegou aquela água, sabe o que ele fez? Ele derramou a água, não bebeu. Falou assim, quem sou eu para beber basicamente o sangue daqueles que poderia ter se derramado por causa dessa água? É como se ele estivesse bebendo o sangue daqueles guerreiros. Então, para ter mais dignidade aos nobres edis, eu estou dizendo, Josué Cerqueira está dizendo, para vocês ter dignidade e os seus votos ter dignidade, de contrário ao veto, Vossas Excelências deve rechaçar esse benefício.
Não pode gozar. Deixa para que outra legislatura, outros vereadores gozem disso. Porque é assim que deve ter Pois é, Josué. Isso. No tocante a essa decisão, eu acho que é um ato de consciência de cada um dos vereadores. O auxílio foi instituído por força de lei. Entendendo que o auxílio foi instituído por força de lei, cabe a mim, como ordenador de gastos, cumprir a lei. E cumprindo a lei, eu preciso depositar. Eu espero que depositando cada vereador, e eu não tenho o que fazer, é o que diz a lei. A lei foi feita para ser cumprida ou questionada na justiça. Portanto, vou repetir, a matéria do veto, ora, que deu tanto barulho, tanta discordância, ela é matéria encerrada. A partir daqui, cada um que receber, cabe a ele a fazer aquilo que bem lhe convier, prestando conta daquilo que estabelece a lei, e se abrir mão ou não, justificar se é que foi feito para um eleitorado, e tenha... Só um pouquinho aí, José. Tá. Tá. Foi feita, se é que essa decisão foi feita para agradar um eleitorado. Eu não quero entrar nesse mérito, eu entendo que eu votei no primeiro momento, votei pela quebra do veto, não estou dizendo com isso que há ruptura institucional, não acredito nisso por minha parte, não acredito que há por parte dos vereadores que votaram pela quebra do veto, uma vez que os vereadores que votaram na quebra do veto, dos 6, 5 é declaradamente base do prefeito, não se trata de ruptura institucional, não se trata disso. Afinal, a Câmara de Vereadores é uma Câmara forte, e a gente não vai se opor a esse momento, independente do que foi tentado fazer contra a Câmara ou não. A Câmara vai continuar um poder legislativo forte, dizendo que é independente e apoiando o governo naquilo que seja interessante para a sociedade. Repito, não poderia a Câmara de Vereadores, nesse momento, que defendeu, que auxiliou, que ajudou tanto o prefeito Rony trazer o mandato até aqui, dizer que tudo que fez foi engano. Não, a Câmara não vai tomar essa atitude. Não vamos tomar, eu como presidente não vou tomar essa atitude. Por que eu não vou tomar essa atitude? Porque quando eu defini e defendi o prefeito, eu não estou defendendo o governo, não estou defendendo o prefeito, eu estou defendendo o governo. E esse governo ele não fez sozinho, ele fez com nossa ajuda, ele fez com a ajuda da Câmara de Vereadores, ele fez com o apoio de todos os parlamentares que ali sempre apoiaram as suas atitudes. Então eu entendo que essas atitudes que virão, elas vão continuar sendo apoiadas que for boa. Mas se possível acontecer qualquer outro deslize, e aí eu falei antes de uma CPI, que eu acho que foi a má interpretação do prefeito. Mas se acontecer outro desvio de conduta qualquer, que essa Câmara tiver que investigar, ela vai investigar independente de qualquer coisa, afinal esse é um fator, é o trabalho da Câmara, é uma das atribuições previstas, inclusive, na atribuição do vereador. Isso não quer dizer que abrirá espaço para uma ruptura, pelo contrário, nenhum dos vereadores nunca acreditou que o prefeito Rony pudesse estar por trás de qualquer ato dessa natureza, uma vez que a gente conhece, uma vez que a gente vem fazendo o apoio, trazendo o apoio ao prefeito, porque tem demonstrado um mandato sério. Agora, garantir a autonomia do parlamento é a nossa obrigação, e como presidente eu não vou abrir mão disso, contando que o Rony terá o meu apoio incondicional no que for interessante para o município, mas a minha Câmara de Vereadores terá o meu apoio incondicional e o meu maior esforço para que a gente continue garantindo a autonomia do parlamento, afinal isso é constitucional e deve ser respeitado por quem quer que seja. Tá certo. Presidente, eu só separar aqui que eu coloquei uma opinião pessoal quanto ao posicionamento. Não tem a ver com a casa tem por obrigação a cumprir, uma vez que lei cumprir o seu papel constitucional, está tudo certo. Eu fico feliz por Vossa Excelência ter tido a coragem de ter nos dado essa explicação, não só para mim, mas para a sociedade de Buritis, para o estado de Rondônia. Desejar toda boa sorte na conduta dos seus trabalhos aí na presidência da casa. Esse canal está à sua disposição. Eu diria até que Vossa Excelência faça mais uso desse espaço. Os nobres vereadores aí, todos eles, tá? Todos. E quando eu estou falando da dignidade aqui, não estou falando que ele não tem espaço, não. Qualquer um deles terá um espaço aqui. É só falar com a gente aqui. Agora a nossa agenda está cada vez mais corrida. Você ouviu como é que está aí hoje? Nós tivemos umas 4 participações, mas eu fico o tempo que for necessário no ar para ouvir o estado de Rondônia, todos os municípios do nosso estado.
E eu estendo a Vossa Excelência para as considerações finais, algo mais precisa acrescentar e deixar esse canal à sua inteira disposição. Bom, Josué, eu quero apenas agradecer o espaço aberto, dizer que muitos dos colegas vereadores do Estado, inclusive eu fui cobrado por todos os presidentes de outras câmaras, que eu deveria ter me posicionado em nome do Parlamento. Recebi várias mensagens, quero aqui de pronto agradecer o apoio da nossa UCAVER, no sentido de defender a autonomia do Parlamento, defender também a Abracan, a União Nacional dos Vereadores, que encaminhou toda a solidariedade à Câmara de Buriti sobre o assunto que estava discutido. Nós pediríamos que a interferência nesse momento não era natural, porque era uma interferência que cabia ao Poder Legislativo de Buriti decidir, e foi quando nós aguardamos em silêncio e dentro de um perímetro com sabedoria foi resolvido. Resolvido de forma a não ficar interrupção política, não ficar rompimento ou qualquer interferência institucional no sentido de atrapalhar a sociedade. Portanto, quero só agradecer, dizer que o momento era esse, e o momento é apenas de esclarecimento em função àqueles que nos ouviram, repetir reiteradamente que a Câmara de Buriti é uma Câmara forte, o prefeito de Buriti, o prefeito Irmãozinho, vem fazendo um grande trabalho. Não terá especulação pela Câmara, uma vez que essa Câmara sempre apoiou os projetos do povo. Agora, lembrando, vamos continuar a todo tempo apoiando o Executivo naquilo que seja matéria de interessante à sociedade, mas com a responsabilidade, com punho de ferro, garantindo a autonomia do Parlamento. Agradeço aqui a participação, agradecer você muito pelo que você tem aberto aí o Estado, pedir desculpa, eu não pude te atender, repito, lá, não era o momento devido era depois da apreciação da matéria, nós estávamos num momento de comoção social, de comoção da sociedade, e nós teríamos que ter sabedoria para lidar com isso, de forma que não especulássemos nenhum dos poderes, nem o Executivo, nem o Legislativo, e isso foi feito. Portanto, estou aqui apenas para agradecer, dizer que isso é página virada, em veto não se fala, porque não existe mais veto, existe um projeto que hoje é lei e ela vai ser cumprida, portanto, é que tem a dizer. Buriti continua forte, uma administração na direção certa, com o apoio da Câmara, e o nosso povo é nossa prioridade no sentido de garantir o mandato. É o que eu tenho a dizer. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Nós vamos estar encaminhando outros materiais, vamos estar fazendo uma ponte de conexão entre os demais vereadores, para que divulgações boas. Repito, Buriti, para mim, é a melhor cidade do interior de Rondônia, e uma terra que para mim, ela mana leite e mel, e deveremos divulgar a nível de Estado, é a nossa grande função. Repito, Parlamento forte, unido com o Executivo forte, faremos um grande mandato e com certeza teremos orgulho de olhar o nosso passo e nossa história. É esse o meu grande objetivo. Tá certo. Obrigado ao presidente Moisés. Obrigado mesmo, sucesso. Deus abençoe, meu irmão. Gente querida, eu vou ficando por aqui. Quero agradecer a vocês pela paciência, o carinho da sua audiência. Obrigado mesmo a todos que participaram.